Boa tarde, queridos. Olha eu aqui de novo agora com a nossa aula de arte. Sejam muito bem-vindos à aula de arte de hoje, tá bem, meus queridos? Estamos iniciando o nosso quarto bimestre, o último bimestre do ano. Já mencionei para vocês no vídeo da aula de espanhol sobre os nossos desejos, né? Os nossos anseios pelo quarto bimestre, que ele seja um bimestre excelente, bom pra gente, a gente possa ter muita aprendizagem e também a gente possa se desenvolver muito socialmente, tá bom? Então, queridos, em arte nós estamos estudando música, uma linguagem. Nós já sabemos que seres humanos, eles se comunicam através das músicas. Nós podemos comunicar sentimentos e emoções através da música, na verdade. E isso não é algo que surgiu hoje com a modernidade. Não. A música ela já é algo presente na vida dos primitivos. Isso mesmo, eles já se comunicavam através dos sons que eles mesmos produziam, tá? Então, por favor, abram o livro de vocês na página 82, no quadro Informações sobre o tema, onde nós vamos compreender, além do conceito de música, nós vamos também conhecer um pouco sobre os instrumentos e a trajetória que foi levando a música, né, com o passar do tempo, tá? Então, a música ela é algo assim extraordinário, tá? A música ela consegue comunicar mais do que palavras ditas, né? Palavras sem melodia, porque além de ter a palavra, ela tem a melodia, tem o som. E o som ele consegue despertar em nós sentimentos diferentes, não é verdade? Então, a nossa vida, o tempo todo está presente a música, tá? É algo muito especial para nós que é a música, certo? Então, ela além de comunicar, ela emociona e é usada também como meio de formação humana e social, tá? Então, vejam, quando a gente começa a estudar na escola, nas primeiras aulas lá no infantil, sempre a professora trabalha com musiquinhas, porque facilitam a nossa aprendizagem, não é? Elas nos envolvem e desenvolvem a gente socialmente, tá bem? Também nós temos uma história da música, né? Uma espécie de linha do tempo que está descrita no livro de vocês. A música, ela surge lá nas épocas primitivas, tá? Os seres primitivos, eles já utilizavam, além de outras linguagens artísticas, a música também, certo? Então, eles utilizavam da música para quê? Para tocar, homenagear os seus deuses, fazer agradecimentos, fazer pedidos. Então, lembram aí lá da Dança da Chuva, os indígenas eles vão cantar e vão agradecer pela chuva. Os africanos também, então existem vários rituais de agradecimento aos seus deuses realizados com a música, certo? Então também utilizar festividades de grupo, né? Então vamos para um pouco mais recente que vocês lembram bem. Na época da escravidão, os escravos eles foram trazidos da África para cá. Na verdade, as pessoas, né? Eles foram escravizados aqui, né? Então eles não são escravos, foram escravizados. Eles foram trazidos da África para cá, para o Brasil, e aqui eles foram escravizados, trabalhavam muito. E eles encontraram uma maneira de, às escondidas, reunir o seu grupo, e nessa reunião eles tocavam e dançavam. E um dos ritmos muito tocados na época era o batuque, nós já até falamos sobre ele, certo? Então era uma maneira deles se confraternizarem, mas também de agradecer aos seus deuses e também se divertir um pouco, tá? Porque eles não trouxeram nada de lá, apenas o que veio deles foi a cultura, que hoje também faz parte da nossa cultura. Então, os africanos, eles deixaram sua cultura aqui conosco, tá? Então, nessas festividades, eles também realizavam antes de alguma batalha, tá? Eles sempre realizavam esses rituais. E aí, eles tocavam como, professor? Como que eram os instrumentos musicais desses povos? Eles pegavam troncos de árvores ocos, a gente sabe que um objeto oco, que você coloca uma tampa e bate, ele vai emitir um barulho, não é isso? Então, eles pegavam os troncos de árvores ocos e cobriam com as peles dos animais. E ali eles criavam seus próprios instrumentos. Instrumentos esses que eram utilizados nos seus rituais, nas suas festividades, tá? Na antiguidade, outros povos também fizeram a mesma coisa. Vamos lembrar dos egípcios, né, um povo que a gente viu muito cantar, os gregos e os romanos. Esses três povos, eles utilizaram também a música na sua trajetória, né? Quem lembra, quem já assistiu ou leu algum filme falando sobre os 10 Mandamentos, uma novela que foi exibida pela Rede Record. Os hebreus, eles tocavam usando a harpa e cantavam, glorificavam a Deus, né? Em suas festividades, em agradecimento.
e tinha já a harpa, o instrumento musical ali presente na novela, tanto como no filme, né? Então, a gente percebe que já houve uma evolução nos instrumentos musicais, certo? Então, eles também usavam a música em suas rotinas. No filme, a gente percebe algumas mulheres trabalhando, amassando a massa do pão e elas cantam louvores, tá? Então, mesmo sendo da sua rotina, ainda eram músicas ligadas às religiosidades, tá? A palavra música, ela é de origem grega, tá? E aí, a gente vem incorporando ela ao longo do tempo, certo? No livro de vocês, diz que essa palavra surgiu em homenagem às 9 musas, que são as deusas inspiradoras, tá? E daí o nome música ser uma homenagem a elas também. Aqui nós vamos falar sobre os instrumentos gregos. Os instrumentos gregos já não serão mais as árvores ocas com a pele de animais. Nós vamos ter os objetos e instrumentos musicais mais modernos, né, mais dinamizados. E aí nós temos como instrumentos musicais, por exemplo, dos romanos, eram os tambores, a flauta, a harpa e a lira, né? Como eu falei para vocês, eles usavam muito a harpa. Então, nós temos os tambores, a harpa e a lira como instrumentos musicais muito utilizados pelos romanos, tá? Já os egípcios, eles usavam muito as flautas e os cistros. Também era um instrumento musical que eles usavam muito. Os cistros é uma espécie de guizo, tá? E depois eu vou deixar a imagenzinha para vocês olharem, tá? E aí nós vamos dar um saltinho para a Idade Média, lá por volta do século VII, tá bom? Onde foi fundada em Córdoba a primeira escola de música. Isso mesmo. Até então nós estudávamos música, cantávamos música, mas não se estudava, não se tinha uma escola de música. E aí em Córdoba surge a primeira escola de música na Espanha, né? Foi uma escola criada pelos árabes, então aí tem todo um contexto histórico sobre ela. E eles tinham muita influência das músicas espanholas, essa escola de música, tá? E aí eles já usam outros instrumentos musicais que vão ser incorporados aqui na escola de música, como o alaúde, a rabeca, o charamela e o saltério. São os instrumentos musicais muito utilizados nesse período aqui na escola de música, né? Isso na Idade Média, tá bom? E aí nós temos até a Idade Média as músicas sendo músicas sacras, ligadas à religiosidade, tá bem? Até então, as músicas eram usadas para agradecimento, pedidos ou festejos religiosos, tá bem? E aí nós vamos para a Idade Moderna, né? Que não é a nossa ainda, mas está bem próximo, né? Mais próximo da gente. Na Idade Moderna surge o que? Os madrigais, que eram composições musicais, tá? Que contavam agora, que exaltavam a beleza da mulher. A mulher passa a fazer parte desse cenário. Quem estuda modernismo em literatura, vocês vão estudar no ensino médio também, vocês vão perceber que até a poesia, ela era para enaltecer e falar da beleza das mulheres, né? Então a mulher aqui ela era o centro nessas construções artísticas, tá? E também contavam na vida poética o pastoril. Então vai contar a história do camponês em suas músicas, vai estar ligada muito com o campo, com a lida do campo, tá bem? E aí nós temos como instrumentos musicais desse período a flauta, o cervelato, o alaúde também, a bombarda e a viola, porque nós sabemos que a vida pastoril, ela é muito incorporada na viola. Até hoje, as músicas ligadas ao campo, elas têm a viola como instrumento musical marcante, tá bem? E aí nós vamos agora para o século XVI e XVII, que é onde surgem as primeiras óperas, tá? E aí nós vamos mudar um pouco o estilo musical, tá? Nós vamos agora para encenações também, né? Porque a ópera ela é tida como um teatro também. Então aí a primeira foi encenada em Florença, na Itália, procurem no texto de vocês até grifem, isso em 1600, tá? Em 1600, então eles usavam o quê? O violoncelo, que é um instrumento musical também, o cravo, a viola e o violino, né? Aí monta-se a orquestra, né? Nós sabemos que são instrumentos de corda, que são os mais agudos e mais graves, e eles reunidos montaram as orquestras, que a orquestra, a gente sabe, é a base da ópera, né? Porque seria uma ópera sem a orquestra, tá bem? E aí, mais tarde, vão ter várias modalidades de ópera que vão ser criadas a partir dessa orquestra. E aí nós vamos ter também o que nós chamamos de modalidades artísticas, que incluem o teatro e a poesia, tá bom? E a pintura, a escultura e os adereços na cena. Então aí vai realmente incluir a parte teatral, tá bem? Essa linha do tempo da música que nós delimitamos por idade, né? Então
lá na Idade Antiga, na época primitiva primeiro, depois na Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, e nós vamos dar um saltinho, né, para a gente chegar mais próximo de nós. E aí nós vamos para a Revolução Industrial, que acontece na Inglaterra, inicia-se lá, mas todo mundo sofre essa influência da Revolução Industrial, tá? E a música ela vai ter o maior destaque. Nós vamos agora aqui para o período do Romantismo, tá? Então a música ela passou a ser romântica, ela passou a influenciar o pensamento artístico e intelectual do Ocidente, tá bem? Então a partir do século XIX vão se originar o que nós chamamos de operetas. Essas operetas eram um estilo musical parecido com a ópera, porém era mais simples, tá? Ele possuía um aspecto mais leve, mais divertido, tá? Não era como a ópera, algo mais sério, mais engessado, tá? Então as operetas, elas ganham um espaço muito grande. E esses espetáculos musicais, eles vão ganhar muita força no século XX. Então veja, não é do dia para a noite que a música cresceu e se desenvolveu, tá? Eu digo sempre isso a vocês e vou repetir. A arte, ela acompanha a sociedade. Se a sociedade vai passando por modificações, o que acontece com a arte, ela também sofre modificações. E como a música é uma linguagem artística, ela também sofre essas modificações, tá bem? E aí nós vamos lá para os espetáculos musicais que surgem com o advento do rádio. Então, quando o rádio surge em 1920, as músicas vão ganhar uma outra proporção, né? Então, como que era lindo as pessoas que não tinham ainda o rádio, né? Claro que para as pessoas que tinham poder aquisitivo melhor, que ele chegou primeiro, você tá ouvindo no rádio as pessoas falando, a música tocando, né? Pessoas que estavam em outra região. Foi muito mágico esse processo. Eu não vivenciei, então eu só imagino que tenha sido algo muito bom, tá? Então aí nessa época de 1920, muitos cantores, compositores, eles se tornaram famosos porque a música chegou para mais gente. Então o rádio, ele toca para muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Então eles se tornaram famosos também nesse período. E aí tem uma grande ascensão musical, tanto de cantores quanto de compositores, tá bom? E aí eles foram criados gramofones e discos, né, da época, foram inventados, isso mesmo. E aí chega a casa das pessoas, o quê? O disco de vinil, que foram os primeiros que chegaram, né? Eu lembro bem que na casa da minha avó tinha muitos discos de vinil. José Augusto, então por isso, até hoje, eu gosto muito das músicas de José Augusto, porque já na época do vinil já tinha na casa da minha avó. Então, aí o disco de vinil chega e as pessoas vão poder escolher a música que vão se ouvir nas suas residências, né? Depois nós temos as fitas cassetes, já cheguei na minha época, na minha era, então veja, eu sou bem novinha, mas já venho desde o disco de vinil, né? Eu já era bem grandinha, né? Quando eu lembro do disco de vinil que tinha na casa da minha avó, mas a gente não tocava mais. A gente só tinha porque elas guardavam de recordação. Eu lembro que tinha os maiores e os menores. Aí uma época meu pai comprou uma radiola, isso mesmo, vou procurar uma imagem para mostrar para vocês. Essa radiola a gente tocava esses discos menores, tá? E aí depois chegou a fita cassete, que eu tive um contato muito próximo, porque o meu pai já vendia fita cassete naquela época, né? Então a gente revendia as fitas cassetes. Então as pessoas chegavam procurando tal cantor e eu sempre ia com meu pai à feira vender também, trabalhar com ele. E eu lembro bem que a gente gravava, né? Tinha os aparelhos de som, né? Que a gente tinha duas caixinhas para colocar a fita, dois lugares. E a gente poderia colocar na função REC uma fita virgem de um lado e uma gravada do outro, e a música ia gravar ali o tempo todo. E meu pai fazia isso em casa, né? A gente regravava. Eu lembro que não podia fazer muito barulho porque atrapalhava a gravação, né? E depois, se quisesse voltar a música que você já tinha ouvido, tinha que colocar uma caneta no buraquinho da fita cassete e girar voltando todinha. Se linhasse, pronto, destruiu a fita. Então tinha que voltar. Não é hoje como você vai só pulando com o seu dedinho facilmente, escolhendo a música que você quer, né? E aí mais tarde chegam os CDs, que também eu vivenciei muito próximo, né? Já com meu pai eu lembro muito bem da venda dos CDs. Então aí também a gente já tinha a possibilidade de passar as faixas musicais com o dedo no aparelho de som. Mais tarde, controle remoto. E aí nós chegamos no advento de hoje na internet. Nós temos aí tantos aplicativos de música, onde você pode escolher, você faz uma biblioteca, né, musical, você escolhe as músicas que vão participar daquela biblioteca sua e as músicas que você vai conseguir tocar
né, a sua escolha, tá bom? Então, no Brasil, nós temos muitos movimentos musicais, mas um que nós já estudamos e que é muito marcante no Brasil é o tropicalismo, isso mesmo, tropicalismo. Recebeu esse nome também por ligação da obra de Hélio Oiticica, Tropicália. Era um momento que o país vivia sob regime de ditadura militar na década de 60 a 70, mais ou menos. E aí nós éramos impossibilitados de expressar nossas opiniões claramente, de emitir as nossas opiniões sobre os determinados assuntos que envolviam a sociedade. Então era tudo muito censurado. E a música, ela foi aqui o ponto-chave para que as pessoas continuassem se manifestando, né? Então, numa linguagem musical, nas entrelinhas, as mensagens eram repassadas. E aí nós temos grandes nomes que participaram do tropicalismo. Nós temos Erasmo Carlos, mais tarde participou da Jovem Guarda, também numa linguagem tropicalista. Gilberto Gil participou também desse período. Então, essas músicas, elas eram, sim, para divertir, mas ao mesmo tempo era para informar e realizar a denúncia social do período que estávamos vivendo, tá? Então, a música aqui, ela foi um marco para o quê? Para a militância, né? Para as pessoas irem contra o regime que estava instalado aqui no Brasil, na verdade, que era a ditadura, certo? Então, o tropicalismo, ele sofre a influência de outros países, né? Influência musical de outros países, e aí surgem ritmos musicais muito bons, que são ouvidos até hoje. E aí nós temos aí os gêneros musicais variados, como a bossa nova, e aí pense na Garota de Ipanema, aquela música, a Garota de Ipanema, que é muito famosa, né, Elo Pinheiro. Então a música, ela faz parte desse período artístico, musical, né, na bossa nova. Surge o rock e o reggae também, tá? Eles chegam ao Brasil, não é que eles surgem, eles chegam ao Brasil. Então a bossa nova, ela traz consigo essa ascensão das pessoas poderem emitir sua opinião através da música, tá? Inclusive, elas têm duplo sentido, né? Vamos dizer assim, porque elas passam uma mensagem contra o governo instaurado na época, contra algumas atitudes governamentais que eram instaladas na sociedade, mas de uma maneira musical. Então, eles não podiam ser presos, mas mesmo assim, alguns ainda foram exilados do país por conta das suas músicas. Então, a arte, ela também é um símbolo de resistência, tá? E a música, ela também. E a música, a poesia, e são elementos artísticos que fazem com que nós possamos emitir a nossa opinião, tá? Após a leitura do texto, que vocês vão fazer na íntegra em casa, meu bem, meus queridos, eu quero que vocês respondam a atividade. A primeira questão fala sobre, para vocês pesquisarem, a imagem de alguns instrumentos musicais que foram mencionados no texto e colar no seu caderno, tá? Isso colocando o nome embaixo, tá bem? Eu vou tentar mostrar para vocês as imagens, mas a atividade de vocês também é essa, pesquisar e escrever no caderno, tá bem? Se vocês não tiverem impressora em casa, porque nem todos têm impressora, ou livros que vão encontrar essas imagens, vocês, por favor, pesquisem na internet a imagem desses instrumentos musicais com o nome e pode fazer uma pequena montagenzinha e enviar para mim no meu PV, tá bem? A segunda questão, vocês vão pesquisar sobre um estilo musical que você gosta e apontem também uma música preferida, tá bom? Escreva no seu caderno o elemento da pesquisa que você fez. Você vai falar o quê? A origem do ritmo musical que você escolheu, os principais instrumentos que são utilizados no ritmo que você escolheu e em que época e ano esse tipo de música foi mais tocado, tá? Porque nós estamos vendo hoje que as músicas, elas sofreram uma alteração, né? Elas sofreram uma modificação. Nós temos aí uma porrada de instrumentos, de ritmos musicais chamados de universitários. Por quê? Porque eles surgem realmente nas universidades. Os jovens, eles fazem modificação, uma batida diferente. Então, a gente só pensa no sertanejo, que é muito conhecido da nossa região. Nós temos sertanejo raiz, aquele de viola mesmo, tocado por Gino e Geno, tocado por Milionário José Rico, né, que são a pegada de viola. Tunico e Tinoco, né, não é da minha época, gente, eu conheço porque meu pai vendia CD. E também o sertanejo universitário. Aí nós vamos ter Luan Santana, Jorge Mateus, vamos ter outras duplas que cantam esse sertanejo atualizado, tá? A mesma coisa acontece com o forró. Nós temos o forrozão de Luiz Gonzaga, temos, né, as músicas dele, e temos o forró com
instrumentos que foram incorporados a ele, né? Porque temos o forró de sanfona e aí nós temos tantos outros instrumentos no forró atualizado, né? As bandas, cantores solo de hoje. Então tem uma diferença, certo? Uma grande diferença. Depois, com o resultado que a gente teve, nós vamos montar a nossa playlist, né? Que é a biblioteca de músicas da turma do 9º ano. Então, vocês, na primeira questão, escolheram o ritmo, escolham também o nome da música e me enviam o nome da música, tá bem? Para que eu possa montar a nossa playlist, certo? Na próxima página, nós temos o conteúdo do mestre Nado, tá bem? Eu gostaria que vocês fizessem a leitura desse texto anteriormente para a gente discutir em sala de aula, tá bom, meus queridos? Então, a nossa aula de arte foi isso. Beijos. Eu não coloquei aqui as músicas exemplificando, porque o YouTube às vezes tem os direitos autorais, então ia complicar pra gente, tá? Mas eu vou enviar um pouquinho das músicas pra vocês depois, tá bom, meus queridos? Boas atividades, qualquer dúvida podem me chamar no PV, estou à disposição, tá bom, queridos? Ouçam bastante música, as músicas que vocês gostam. Tchau!